Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todo o seu povo nesta noite. Graça, favor imerecido, que mais do que nunca precisamos e que tem nos sustentado até aqui. E a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, que não depende de circunstâncias, que essa graça e essa paz possa estar inundando cada um dos nossos corações nessa noite. Aliás, uma frase que tem ficado muito famosa na nossa igreja e consta no nosso Facebook, inclusive: nós estamos separados fisicamente, mas estamos unidos pela fé em Jesus Cristo. É a fé que nos une. Isso aconteceu também com o povo de Deus, o povo de Israel, por várias oportunidades, as famosas diásporas. O povo de Deus foi espalhado por algumas vezes, mas não deixou de ser povo de Deus. A distância não tira a nossa filiação do nosso Deus. Nós nos unimos por causa da fé em Jesus Cristo. Quando voltarmos a ter os nossos cultos presenciais, nos encontrarmos na nossa igreja, ainda não será uma reunião completa, porque o povo de Deus continuará espalhado nos vários países, nas várias igrejas, nas várias denominações. A reunião máxima nós teremos quando o Senhor nos chamar, e aí sim, a igreja toda reunida, a noiva de Cristo, estará reunida nos céus. Esta sim será a grande reunião que nós teremos como povo de Deus. Mas nós vamos treinando por enquanto a união pela fé em Jesus Cristo. E nessa noite será um momento memorável, um dia histórico para a Igreja Batista em Vila Gesell, porque nós vamos celebrar nesta noite a Santa Ceia do Senhor online, cada um nas suas casas, mas com o mesmo propósito de relembrar o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Será um momento histórico, eu pelo menos nunca tive esta experiência, vai ser a primeira vez que eu celebro a Ceia do Senhor dentro da minha casa. E eu creio que você também vai ter essa experiência tão especial. Para tanto, se você não sabia ou não se preparou, aproveite esse início de culto para preparar uma porção, alguns pedacinhos de pão, um suco, algo que possa cumprir o seu papel de símbolo. Os elementos da Santa Ceia são símbolos, nos remetem àquilo que é realmente importante. O pão nos lembra do corpo de Cristo e o suco nos lembra do sangue de Jesus. Se você não teve tempo, se esqueceu, aproveite esse momento e já separe um pouco de pão e um pouco de suco. Outra orientação, estive falando com o pastor Cine a respeito disso, é uma oportunidade para toda a família participar, independente se é ou não batizado, se é membro da nossa igreja ou não. Já que estamos no isolamento, estamos forçadamente ou não mais juntos com a nossa família mais próxima, com o nosso núcleo familiar, é uma grande oportunidade de cada um de nós termos essa experiência de ceia do Senhor em família. É a minha orientação que todos da família participem dos elementos do pão e do suco para relembrarmos o que Jesus fez por cada um de nós. Cada um vai servir um ao outro, mas é importante que todos os membros da família participem daquilo que vamos experimentar logo mais. Eu peço para que você abaixe a sua cabeça nesse instante, feche os seus olhos e vamos orar a Deus entregando este que é um culto em louvor ao nome dele, para que ele nos abençoe nessa noite e torne essa noite marcante nas nossas vidas. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai, nós mais uma vez oramos em nome de Jesus. Te agradecemos pelo privilégio que é poder falar com o Senhor através da oração. O privilégio que é ter a certeza de que o Senhor está ouvindo a nossa oração. O privilégio que é ter uma igreja como a Igreja Batista em Vila Gesell, que nos proporciona esse tipo de experiência, Senhor. O privilégio que é ter a certeza da Tua presença no meio de nós. Nós não precisamos de um templo, nós não precisamos de nenhuma ajuda a não ser a Tua presença, Senhor. Evidentemente o Senhor prepara instrumentos como é a Tua igreja, como são os nossos irmãos, para nos abençoar.
mas a tua presença é garantida numa reunião feita em nome de Jesus. E é o que estamos fazendo. Que cada lar nesse instante, Senhor, que cada membro da nossa igreja, que cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo nesse instante, possa sentir de uma maneira impactante a tua presença. Torna, Senhor Deus, os nossos corações sensíveis à tua voz, porque certamente o Senhor falará conosco hoje. Que o Senhor possa nos abençoar, nos transformar, nos dar força, dar também, Senhor Deus, sabedoria, inteligência para cada um de nós, para conviver durante esse período tão difícil, Senhor. Mas, sobretudo, que a tua presença esteja sempre conosco e que nós possamos sempre, Senhor, estar com os nossos olhos fitos na pessoa de Jesus Cristo. Usa, Senhor Deus, cada parte deste culto para a honra e louvor do teu precioso nome. É o que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler uma passagem na Bíblia muito propícia para esse momento. Se encontra no livro das profecias de Jeremias, na verdade nas Lamentações de Jeremias, a partir do capítulo 3, verso 17. Esse é um momento muito difícil para o povo judeu. Jeremias, o profeta Jeremias, autor desse livro, presenciou, experimentou os últimos momentos antes do cativeiro da Babilônia, antes de Nabucodonosor com seus exércitos devastarem completamente Jerusalém. Ele presenciou a queda do templo, a destruição do templo, dos muros da cidade, casas queimadas, derrubadas, muitos amigos morrendo ao fio da espada, de fome, um momento trágico comparado apenas com a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, o cativeiro babilônico, que durou cerca de 70 anos. E Jeremias participou dos últimos momentos de Jerusalém e do início do cativeiro também ali em Jerusalém. E nesse momento de tanta dificuldade, de tanta tristeza, ele encontra um antídoto para a tristeza. Acompanhe a leitura que eu estarei fazendo do livro santo. Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Que essa mensagem possa trazer aquilo que trouxe para Jeremias num momento tão difícil, esperança. E é um texto muito propício não só pelo momento que estamos vivenciando, mas pela Santa Ceia que vamos celebrar logo mais. Ceia é momento de relembrar, é momento de memorial, de relembrarmos aquilo que Jesus fez por nós no Calvário e do que Deus continua fazendo pelas nossas vidas durante todos os dias. Se eu e você estamos aqui presenciando este vídeo, este culto, é porque o Senhor nos sustentou até agora e vai continuar nos sustentando. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nos dá alegria. Ao invés de enchermos a nossa mente, a nossa cabeça com coisas que nos deprimem, que nos trazem angústia, encha sua mente, meu irmão, da palavra de Deus. Traga à sua memória o que Deus já fez na sua vida, o que Deus continua fazendo na sua vida e o que Ele vai continuar a fazer. Foi isso que Jeremias fez e é isso que nós vamos fazer nessa noite, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Eu quero dar algumas rápidas orientações. A primeira delas é a respeito dos nossos cultos que
Evidentemente, ainda não são presenciais. E até quando isso? Quando que nós vamos voltar a nos reunir na nossa igreja? Meus irmãos, nós vamos continuar fazendo aquilo que temos sido orientados pelas nossas autoridades sanitárias, as autoridades políticas. Não é momento, essa situação é muito maior do que as nossas opiniões pessoais. Não se trata mais de você defender o isolamento vertical, horizontal, diagonal ou qualquer outro tipo de isolamento que se inventem. Nós vamos continuar com prudência e com obediência a fazer aquilo que estamos fazendo. E no momento certo, certamente, o Senhor vai dar o seu escape, o seu alívio, e nós, em breve, eu espero, estaremos novamente nos vendo e nos abraçando aqui na igreja. A outra orientação é para que você continue a orar pela sua igreja. A orientação é para que nós oremos todos os dias, às 9 horas e às 21 horas, pela nossa igreja, pela nossa família, pelo seu país, pelo seu trabalho, pelas suas atividades, pela sua saúde. Não esqueça de estar aos pés do Senhor todos os dias, às 9 horas e às 21 horas. Oriento também para que nós continuemos a nos informar pelos canais especiais da nossa igreja, que a igreja tem produzido: Facebook, YouTube, WhatsApp, grupos de WhatsApp. Você continue a se orientar, a se informar através desses canais. No Facebook sempre tem uma palavra dos nossos pastores, algum aviso, e nós sempre estamos aprendendo alguma coisa e nos informando através desses canais. Não deixe também de entrar em contato com a nossa igreja. Há aí um e-mail, um telefone específico para que você possa também, dependendo da sua necessidade, entrar em contato com a nossa igreja. O pastor Sérgio, inclusive, tem se prontificado a fazer atendimentos telefônicos, por e-mail, daquelas pessoas que estão precisando. E a última recomendação, claro, é que você continue a contribuir com a sua igreja. Os dízimos e ofertas continuam a ser depositados aos pés do Senhor. A igreja continua com o seu trabalho, continua com as suas necessidades, e esse é um bom momento para nós colocarmos não só a nossa fé em prática, mas a nossa liberalidade, a nossa solidariedade. O quanto você gosta da sua igreja, o quanto a sua igreja é importante para você. Eu gostaria de ler mais um texto. Hoje pela manhã nós tivemos a palavra da Lilian. Ela leu um trecho muito famoso em 1 Crônicas 29, falando da bondade e da grandeza do nosso Deus. Davi estava regozijando, estava muito feliz e fez uma oração de louvor a Deus. Isso foi lido pela Lília hoje pela manhã. Eu quero ler alguns versos um pouco antes desse mesmo texto que nós lemos hoje pela manhã. 1 Crônicas 29, a partir do verso 3, do 3 ao 6. Olha o que Davi fez antes de se alegrar no Senhor. O que provocou esta alegria que nós lemos a partir do verso 10? Olha o que Davi fez. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora eu entrego das minhas próprias riquezas, ouro, prata, para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada, para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então os chefes de famílias, líderes das tribos de Israel, comandantes de 1000, de 100, os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente. E aí a gente pula para o verso número 9. O povo então alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Meus irmãos, quando Davi
deu daquilo que era seu próprio em amor ao templo, não como obrigação. Fez isso com afeto, com compromisso, com alegria. O povo todo foi contagiado pela mesma alegria. Eu digo isso, meus irmãos, porque atrás desse vídeo que o irmão está vendo, muita gente esteve trabalhando para que você tivéssemos essa oportunidade. Muitas pessoas se expuseram, inclusive, claro, com as recomendações e com as devidas precauções de isolamento, mas muita gente tem se exposto para que você tenhamos essa experiência de celebração da ceia via internet. O que eu quero dizer e apelar a cada um dos irmãos é que nós façamos um momento de introspecção e possamos avaliar o que eu e você podemos fazer mais pela igreja. A igreja vai estar ajudando muitas pessoas, através de doações de gêneros alimentícios, ajudas financeiras, mas a pergunta é, além do que a igreja pode fazer por você, o que você pode fazer pela igreja? Nós que trabalhamos na diretoria, meus irmãos, eu confesso que o trabalho na diretoria às vezes é um pouco solitário. São muitas as dificuldades, muitas as incertezas que nos cercam, e aqueles irmãos que trabalham na diretoria merecem a sua oração. E eu vejo ali irmãos colocando os seus talentos, não só o seu apoio financeiro, mas colocando a sua profissão, colocando os seus recursos à disposição da igreja. E isso é muito tocante, e isso deveria e deve contagiar toda a igreja. Você que é profissional liberal, você que tem um pouco mais de condição, ajude, auxilie a sua igreja, demonstre, não à igreja, mas ao próprio Senhor da igreja, que você ama a Igreja Batista de Vila Gerte. Coloque à disposição da igreja o seu talento, os seus recursos, a sua profissão, a sua atividade, para que todo o povo de Deus seja abençoado e a igreja possa assim cumprir a sua missão de abençoar as outras pessoas. Fica aqui o meu apelo, a minha oração, para que todos nós possamos nos dedicar mais ao Senhor e aproveitar esse momento de isolamento para melhorar, para ajudar a nossa igreja, Corpo de Cristo. Nós vamos agora agradecer a Deus, não só pelos dízimos, pelas ofertas que têm sido depositados, têm sido cumprido pelos nossos membros da igreja. Eu agradeço a Deus pela fidelidade dos irmãos, mas nós vamos colocar agora também diante do Senhor as nossas dificuldades. Nós vamos acompanhar a oração da irmã Lígia. A irmã Lígia estará orando, nos representando nesse momento, agradecendo ao Senhor e também orando pelas nossas dificuldades. Se você puder, se ajoelhe nesse instante na sua casa, acompanhe essa oração da irmã Lígia e logo em seguida, nesse mesmo espírito de louvor e adoração, nós teremos um período de louvor com a equipe da nossa irmã Damares e logo em seguida a celebração da Santa Ceia do Senhor pelo nosso querido pastor Sidney. Que esse seja um momento especial para todos nós e que Deus possa poderosamente continuar presente no meu e no seu lar. Deus abençoe a todos. Pai querido, Pai de amor, nós estamos aqui, ó Deus, felizes porque estamos falando contigo, meu Deus. Pai de amor, que escuta, seus ouvidos estão atentos, Senhor, para ouvir nosso clamor. Ó Deus, nós temos fé, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, nós temos alegria porque o Senhor está no nosso lar através do Espírito Santo. O Senhor habita o nosso coração. Nós temos alegria, Senhor, porque diante dessa situação tão difícil, o Senhor também tem feito maravilhas, ó Pai. E nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor infinito, Senhor, que tem cobrido a nossa igreja, Senhor. Ó Deus, eu te peço também para aqueles que estão angustiados em casa, Pai. Ó Deus, aqueles que sofrem na alma. Ó Deus, esse é o momento que nós temos para refletir, Senhor, naquela paz que excede todo o entendimento.
Ó Deus, é nessa paz que nós cremos, ó Deus. É nesse momento que não há entendimento, Senhor, numa situação de pânico. Mas nós podemos ter paz, porque Tu és o príncipe da paz, é isso que diz na Tua palavra, Deus. E o Senhor disse na Tua palavra também que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é nesses dias que nós temos experimentado, Senhor, a Tua presença, Senhor, atuante na nossa vida, Pai. Ó Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, eu agradeço como igreja, a cobertura que o Senhor tem tido, Senhor, para com as famílias da nossa igreja, Pai. E em nome de Jesus, que nada falte, ó Deus. E aqueles que sobram, Senhor, que haja abastança para aqueles que têm sobrado, que eles possam repartir com aqueles que não têm. Ó Deus, eu Te peço por aqueles que estão sofrendo, Senhor, também com enfermidades. Ó Deus, cura em nome de Jesus. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, no Teu poder, ó Pai. Nós cremos que o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades, e as necessidades da alma, e as necessidades do corpo, Pai. Em nome de Jesus, que haja milagres, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, ao retornar para essa igreja, ouvir, Senhor, de tantas maravilhas que vão surgir, Senhor, porque o Seu Santo Espírito continua atuando, Pai bendito. Ó Deus, Tu és presente, Tu és poderoso, Pai. Eu Te peço, Senhor, por esses profissionais, Senhor, da saúde, que estão naquele lugar, Senhor, onde percorre tantas doenças, ó Pai bendito. Cobre, Senhor, com os Teus anjos, Senhor. Misericórdia, Deus. Guarda, Senhor, protege os pastores da nossa igreja e suas famílias. Guarda, Senhor, a diretoria da igreja, Senhor, que tem tomado, Senhor, decisões difíceis e importantes, mesmo nesses dias que nós estamos afastados. Nós confiamos que o Teu Santo Espírito tem atuado também na diretoria da nossa igreja, Pai bendito. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está salvando vidas mesmo à distância, Pai, porque o trabalho não vem de nós, vem do Seu Santo Espírito, Pai. E eu Te peço, Senhor, que a igreja, Pai, continue buscando diariamente a Tua palavra, Pai. Que possamos orar mais, que possamos ler mais a Tua palavra, que possamos estar aos Teus pés. Esse é um tempo de isolamento, mas é um tempo de estreitamento, de companhia contigo, Pai bendito. Ó Deus, eu preciso orar mais. Eu preciso estar mais contigo e eu peço como igreja perdão se nós não temos feito isso, Pai. Ó Deus, que a nossa igreja saia fortalecida, Senhor, em amor, em fé e esperança renovado, Senhor. Eu oro, Senhor, todas essas coisas em nome de Jesus, porque eu creio nesse Jesus que eu tenho orado. Jesus que me salvou, que morreu na cruz por mim, para me libertar, Senhor, dos meus pecados, renovar a minha vida e fazer da minha vida uma nova criatura. É nesse Jesus que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que bom mais uma vez estarmos juntos para louvarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Estamos fazendo isso durante esses dias em que estamos em casa, orando com a nossa família, pedindo que o Senhor ouça a nossa oração e o nosso clamor. E é o que nós vamos fazer agora através desta música. E vamos dizer: Senhor, ouve o meu clamor. Ouve, Senhor, a oração dos Teus filhos espalhados pela face da terra. Ouve, Senhor, o nosso clamor e traga-nos, ó Deus, o bálsamo que precisamos, a cura para as nossas enfermidades, ó Deus, para que sejamos ainda mais bem-aventurados por causa daquilo que o Senhor tem feito por nós. Cante ao Senhor neste momento. De Deus, aqueles que
saciado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Nós vamos dizer ao Senhor: só tu és santo, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Diga: só tu és santo, Jesus. Só tu és santo, Jesus. E cante com o seu coração: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Nós te adoramos e te bendizemos, ó Santo Deus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu quero te saudar que está nos assistindo pela internet, o meio que nós achamos de nos reunir no mesmo momento, em torno do mesmo objetivo. E eu quero pedir que a bênção do Senhor esteja sobre o seu coração também. Estamos andando, né? Um dia menos de afastamento. Logo nós vamos estar juntos, né? Nós temos que celebrar muito até aqui. Pelas notícias que a gente tem ouvido pelo mundo e pelo Brasil afora, temos muito que celebrar na nossa família, na Igreja Batista em Viragete. Eu recomendo que você leia a pastoral do boletim desse domingo, né? E também domingo passado, mas especialmente desse domingo, que vai nos falar nesse sentido, não é? Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos falar nessa noite, noite de ceia, daqui a pouco vamos passar para o momento da ceia, sobre a seguinte expressão: vá pegando as suas pedras. Nós vamos entender ao longo da nossa meditação, mas vá pensando já em pegar as suas pedras. O texto que nós vamos usar, que o Senhor colocou no nosso coração, e nós vamos expor aos irmãos para que o Espírito Santo faça a obra dele nas nossas vidas, está no livro de Josué, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 9. E eu pediria que você pegasse a sua Bíblia, que você levasse a sério esse momento. Ligue o seu smartphone e acompanhe com a sua própria Bíblia.
Enquanto você acha, nós queremos encorajar você a convidar outras pessoas que você sabe que poderiam estar participando deste culto online para que participe da ceia conosco logo após a meditação. Josué, capítulo 4, de 1 a 9, diz assim: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram dos sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. E fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito, Senhor, que conhece e varre toda a terra, esteja agora em cada coração, em cada lar, para que essa palavra possa produzir efeito na vida de cada um. Senhor, ministre livre e poderosamente aos nossos corações. Te agradecemos pela liberdade que temos de expor a tua palavra em meio a tantas dificuldades. Nós te louvamos porque temos liberdade de fazer isso. Ministra então, Senhor, aos nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. O cérebro humano é uma coisa espantosa, prodigiosa. Ele é perfeito como perfeito é quem fez este cérebro, quem criou esse cérebro, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E a memória deve ser um capítulo à parte do estudo da ciência. Ela nos impressiona, ela nos espanta cada vez que descobrimos alguma coisa relacionada com a memória. Interessante que Deus nos permite lembrar aquilo que pode e que deve ser lembrado. E Deus nos faz esquecer o que deve ser esquecido. Eu vi uma reportagem uma vez de que é como se fosse um jatinho de ácido numa área ali, para que você apague alguma coisa que foi muito traumática, alguns segundos antes de você, sei lá, ter sido sequestrado, ou sufocado, ou tentativa de morte. Isso a tua mente apaga automaticamente, obra do Senhor. E pode também fazer com que lembremos de um fato que foi traumático ao seu tempo, mas que hoje já não evoca mais as mesmas emoções, a mesma tristeza, o mesmo pânico da época. Por exemplo, você pode, depois de um tempo, descrever um episódio que na época foi terrível e detonou a sua vida, e hoje você descreve como um fato da sua vida. Obviamente, com tristeza, mas não sente as mesmas emoções do momento. Quando isso acontece, então há que ser trabalhado, há que ser tratado, não é? E quando se trata da necessidade de se lembrar algo, outro fenômeno divino acontece na nossa mente.
Às vezes nós não sabemos ou nem lembramos que temos determinada informação depositada lá, guardada lá na nossa memória, no nosso cérebro. Mas basta um estímulo e o fato, aquela circunstância, aquele episódio, aquela informação, rapidamente vem à tona. Isso pode ser feito, por exemplo, através do olfato. Não sei se você já teve oportunidade de viajar para um lugar e ali você esteve num restaurante, por exemplo, numa lanchonete, que é padrão, né? Que é padrão em todos os lugares, é uma franquia, então tem que manter o mesmo rigor. E depois de muito tempo, em outro lugar, do outro lado do mundo, você entra naquele local e aquele cheiro, aquele aroma, faz com que você volte memórias de quando você esteve num lugar parecido com aquele, ou pelo menos com o mesmo cheiro. Então, a sua memória olfativa evoca informações muito interessantes. Às vezes é questão do ouvido. A memória, a lembrança volta por causa de algo que você ouve. Por exemplo, nessa quarta ou quinta-feira, agora dessa semana, o pastor Edson Garcia, que está se chegando à nossa igreja, que foi minha ovelha, foi meu pastor auxiliar na outra igreja, ele mandou para mim um coral cantando uma música chamada Pelo Vale Escuro. E quando eu comecei a ouvir aquela música, os acordes, a harmonia, mas veio na minha mente, quando eu regia um coro bem pequeno, eu conseguia ver a expressão das pessoas cantando aquele hino. Que parte que era mais forte, que parte, como eles se emocionavam ao cantar aqueles hinos. Eu lembro até da posição que as pessoas cantavam, um coro pequeno, obviamente, mas tudo isso me veio à mente por causa de um som, por causa de uma música. A memória volta através da audição, através do olfato. Mas talvez o melhor estímulo à memória seja mesmo a visão, não é? Eu já perdi a conta de quantas vezes a Sandra pediu para eu subir ao sótão da casa que a gente morava, e ali estão todas as nossas lembranças. Tem tudo. Tem desenho das crianças, tem livro velho, tem coleções, tem presentes, tem tudo lá. E eu subia lá para limpar, teoricamente para limpar o sótão. Mas quando eu começava a folhear e pegava uma parte, ali tinha trabalhinhos das crianças, e eu olhava aquilo, eu lembrava como é que foi que eles entregaram, que dia que foi entregue, que circunstância que foi feito aquilo. As fotos me faziam voltar no tempo e realmente a visão nos estimula a lembrarmos de coisas que às vezes estavam esquecidas, não é? E sabe por que nós somos assim? Porque Deus nos fez assim. Porque Ele tinha interesse em que a gente fosse desse jeito. Ouvimos a palavra de Deus e aprendemos alguns conceitos. E depois de algum tempo, quando nós ouvimos de novo aquela mesma palavra, tudo vem à tona e nossa memória vem por causa da audição. Deus nos fez assim, porque quando nós precisamos de memoriais, nós precisamos de ressuscitar pensamentos, sentimentos, que às vezes acontece acidentalmente, às vezes acontece deliberadamente. Então as coisas que não podem ser esquecidas, essas coisas Deus de alguma forma pede que nós mantenhamos esse fato vivo em nossa mente através de memoriais. A ceia, por exemplo, que vamos participar daqui a pouco, é para que nunca nos esqueçamos do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Jesus diz: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Fazer isso em memória de mim. Olha como Deus é bom. Que boa forma de lembrar o sacrifício de Cristo comendo. Veja que coisa fantástica. Já pensou se fosse pedido, olha, para que você se lembre do sacrifício de Cristo, uma vez por ano você vai lá e prega a sua mão numa madeira, para você lembrar que Cristo foi pregado. Não, mas Deus é tão bom, que Jesus
deu o significado da sua morte, do seu sacrifício, no pão e no cálice. Então não precisa repetir o fato para lembrar o fato. Basta algo que tenha sido designado como forma de trazer à memória algo que nunca poderá ser esquecido. Jesus fez isso através da ceia. Ele fez com que o pão lembrasse o seu corpo e o cálice lembrasse o seu sangue, que foram dados por nós. E até hoje nós lembramos. É a mesma situação do povo hebreu nessa travessia do Jordão, texto que nós lemos. Aquele fato não poderia ser esquecido. Mas o que eles estavam lembrando é a história que está no capítulo 3, no capítulo anterior de Josué, capítulo 3. Resumindo, mais ou menos assim, o povo saiu de Sitim e acamparam às margens do Jordão. Eles teriam que atravessar o Jordão para alcançar Jericó e começar a tomar posse da terra prometida. Mas eles chegaram até a margem do Jordão e ali ficaram acampados. Do outro lado estava Jericó. E ali dava até para ver. O Jordão não é tão largo assim. Mas a conquista mesmo começava ali, do lado de cá, no acampamento que eles estavam. 3 dias eles ficaram ali. Ora, poderiam, do jeito que vinham, atravessar e ir embora. Mas Deus pediu que eles ficassem 3 dias acampados. E depois de 3 dias, os oficiais passaram avisando que eles iriam atravessar, então, o Rio Jordão. E tinha toda uma sequência, todo um preparativo para isso. Não era só sair andando. A arca ia primeiro. O símbolo da presença de Deus ia primeiro. Os sacerdotes, os levitas, levariam a arca. Então, o povo tinha que esperar eles se arrumarem, e colocar a arca não era muito leve, não é? Então, os sacerdotes levitas levavam a arca do Senhor na frente. E Deus dá a seguinte ordem para Josué. Josué, a arca tem que ficar a uma distância de 2.000 côvados, de 1.000 metros, entre ela e o povo. Porque se ficar muito perto da arca, o pessoal lá do fundo não vai ver a arca. E eles precisam ver a arca indo à frente. E se eles ficarem muito longe, eles podem se perder, porque vão por um caminho que nunca foram, que nunca conheceram. Então, a distância é 1.000 metros. Então, Deus foi dando os detalhes daquela travessia. E Josué, no capítulo 3, versículo 5, ele diz: pessoal, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ainda era amanhã. Ainda tinha que esperar mais um pouco. A gente pode pensar, por que já não atravessou? Por que já não terminou aquela peregrinação até colocar os pés na terra que seria do povo de Israel? Havia um propósito para vencer esse obstáculo. Por isso tinha todo esse preparativo, todo esse ritual, toda essa demora. Alguns talvez estivessem ansiosos já, vendo do outro lado a terra e querendo atravessar, mas Deus foi fazendo do jeito dele, devagar. Depois Deus diz para Josué, diz para o povo o seguinte, diz para o sacerdote o seguinte: quando chegar na beira do Jordão, também não vai entrando. Fica lá parado, na beira do Jordão, até receber a ordem. Para que tanta demora? Para que tanta coisa acontecendo? Sendo que eles iriam atravessar do mesmo jeito. Aí Deus disse mais a Josué para que ele dissesse aos sacerdotes: esse trabalho todo é para que o povo conheça que o Deus vivo está no meio de vós e que lançará da vossa presença todos os povos que habitam o outro lado do Jordão. Tem um propósito essa travessia. O propósito não é só passar o Jordão. O propósito não é só resolver o problema presente, que é um rio que está entre
a terra que eles devem deixar e a terra que devem possuir. O propósito é mudar o coração de vocês para o futuro que vocês vão enfrentar. Quando vocês passarem para lá, a coisa não vai ficar fácil para o resto da vida. Vão ter que lutar, vão ter que conquistar, vão passar dificuldades. Ora, o Mar Vermelho era muito maior e não teve tanta preparação assim. Mas é que o Jordão era um divisor de águas, desculpa o trocadilho, mas era literalmente um divisor de águas. Do outro lado estava a terra a ser conquistada. O povo que deveria sair depois do Jordão tinha que ser um povo diferente daquele povo que ia entrar no Jordão. Ou eles saem preparados, ou não vencerão as próximas batalhas. Josué disse mais, está no capítulo 13, versículo 13, né? Parem na margem. Parem na margem. Não avancem, sacerdotes. Deus quer fazer diferente. Porque as águas só começarão a abrir quando os sacerdotes colocarem a planta dos seus pés na água. Então vai ter toda uma solenidade, vai demorar mais um pouco. Então é necessário que essas coisas aconteçam. Não é simplesmente abrir o Jordão para passar. Há um trabalho para ser feito naquele povo que estava aquém do Jordão. E assim foi. Os sacerdotes, os levitas, foram com a arca, colocaram a planta do pé, o rio abriu, eles caminharam até o meio do rio e lá ficaram. As águas de um lado crescendo e eles lá no meio do rio. E os sacerdotes, os levitas e a arca ficaram ali até que passou o último israelita com os pés enxutos. Está lá no versículo 17 do capítulo 3. Então essa seria a coisa mais extraordinária que aquele povo iria presenciar. Eles não poderiam esquecer disso. Eles não poderiam esquecer esse episódio da travessia do Jordão. Não por causa da travessia, que já tinham feito algo talvez até maior, mas e veriam coisas maiores, mas porque aquele momento era um momento de preparação do coração para entrar na terra prometida. É por causa disso que Josué tomou essas providências no texto que nós lemos, no capítulo 4. O que Josué fez? Ele pediu para cada chefe de cada tribo que pegasse uma pedra no rio e colocasse no ombro. Então, não deveria ser uma pedra muito pequenininha que você pudesse colocar ali no alforje e, de repente, perder. Tinha que ser algo visível, representativo. Né? E precisava levar no ombro a pedra. E levasse até a sua tenda, levasse até a tenda da sua família, o acampamento ali da sua tribo. Segundo, eles deveriam guardar essas pedras para gerações futuras. Obviamente, uma pedra daquele tamanho vai chamar atenção. E quando as próximas gerações, que não viram essa maravilha, perguntarem o que significa para vocês essas pedras, o que são essas pedras, é a chance de vocês testemunharem que um dia seus pais passaram a pé enxuto pelo Jordão. O capítulo 3 escreve isso de forma maravilhosa. O povo passou um a pé enxuto, enquanto os sacerdotes estavam no meio do rio. Josué, pessoalmente, foi até o meio do rio, juntou também 12 pedras e fez uma espécie de coluna e deixou ali. Deixou como memorial também. E, segundo o escritor do livro de Josué, diz que está lá essas pedras até o dia de hoje. E deve estar mesmo, né? Então, o que a gente percebe é que Josué levantou 2 memoriais. Um no Jordão, né? Para dizer, nós estivemos aqui no meio do maior obstáculo para a terra prometida. Ficamos com medo, estávamos inseguros quanto o que iríamos enfrentar depois do Jordão. Deus nos deixou ali parado 3 dias,
pensando, e depois fez uma travessia dificultosa, trabalhosa. Então, esse memorial que Josué fez, que deixou lá dentro do rio, é para lembrar que o povo esteve naquele problema. Para nunca esquecer que estiveram no meio do Jordão. E um outro memorial que cada um levou a pedra para sua casa, para dizer às próximas gerações, olha, nós estivemos numa crise. Tanto que se você for lá no Jordão, você vai achar um monte de pedra que Josué colocou lá. Aos nossos olhos era intransponível. Um rio nos separava do grande milagre, da terra prometida, do descanso. Mas o Senhor milagrosamente abriu o nosso caminho e nós passamos sem ferimentos, sem riscos. Irmãos, a travessia do Jordão, tão cheia de requisitos, tão cheia de preparativos, não foi por causa do Jordão. Foi para mudar as pessoas para depois do Jordão. Eles teriam ainda muitos obstáculos a vencer, muitas lutas, muitas dificuldades. Mas em todas elas eles se lembrariam que com Deus, novamente eles poderiam passar. Passar pela Covid-19 não é um ato de Deus só para agora. É por toda a nossa vida, inclusive para as próximas gerações. Assim como Deus naquele tempo poderia simplesmente abrir o Jordão para o povo passar, Ele pode também, com um sopro, eliminar esse vírus de toda a face da terra. Deus, no entanto, está preparando o seu povo para depois do Jordão. Assim como fez naquele tempo, eles tinham que sair diferentes da forma que entraram no Jordão. Deus está trabalhando as nossas vidas para depois dessa pandemia, para depois desse vírus. Deus nos quer melhores, mais operosos, mais confiantes e dependentes da oração, mais solidários, mais humanos, amando mais o reino de Deus e a sua igreja. Nós vamos sair diferente do outro lado desse Jordão chamado pandemia de coronavírus. Para Deus não basta nos tirar dessa crise, Ele quer nos tirar melhor. Então pode ir juntando as suas pedras, como nós dissemos no começo. Tem muita coisa que vai marcar a sua passagem nessa crise, como José fez. Ele juntou uma coluna de pedras lá no leito do Jordão, não é? E depois as águas cobriram, obviamente. Mas ali estava Israel, por ali passou Israel. É como que dizendo ao rio, nós passamos por aqui. Aqui está a prova que nós passamos por aqui. Meus irmãos, nós vamos dizer para a crise, olha, nós passamos por você, nós passamos por esse tempo difícil. Mas o memorial que Josué pediu para cada um levar para sua casa, no seu ombro, uma pedra grande que pudesse ser vista, pudesse ser notada, esse é o memorial familiar. E, na verdade, você deve ter aí alguma razão para glorificar a Deus por ter saído dessa crise. O memorial da intervenção de Deus a nosso favor. O dia, a forma que Deus nos fez passar pelo meio das águas a pé enxuto. O dia que estávamos no meio do Jordão, mas não molhamos nem o pé. Estávamos no meio da crise, mas nós não fomos atingidos. Isso nós temos que dizer para os nossos filhos, nossos netos, nossos tataranetos. Imagine essa pandemia como o Jordão. Estamos no meio dela, mas a presença de Deus está conosco. E até se você tem o hábito de guardar objetos materiais mesmo, dos lugares que você visitou, para não esquecer, ou alguma coisa que aconteceu, que você se lembra através de ver esse objeto, se você quiser fazer isso, é uma boa prática. A exemplo do que Josué mandou. Pega alguma coisa dessa época para que você se lembre, né? Nós passamos por uma grande crise, mas o Senhor nos fez sair melhores depois dela. Quando seu tataraneto perguntar o que esse frasquinho
vazio de álcool gel que eu vejo aqui nesse armário há tanto tempo. Você diz, olha, tivemos no Brasil, tivemos no mundo uma crise terrível e Deus nos fez passar. E quando nós saímos, nossa igreja estava melhor, estava mais viva, estava mais amiga, estava mais operosa. O pessoal começou a pensar que tinha pouco tempo para trabalhar e tudo foi revolucionado por causa da travessia dessa crise. O fato de Josué e Deus pedir para Josué tantos preparativos que retardaram demais atravessar o Jordão. Eles chegaram, ficaram 3 dias à margem do Jordão sem entrar, e depois teve todo um ritual de arca, de sacerdote, de levita, de manter distância, de só começar a entrar quando os sacerdotes estiverem no meio com a arca, e passar, e depois fazer memorial de pedra. Tudo isso fazia parte do plano de Deus para fazer o pessoal sair melhor do outro lado. Irmãos, a dificuldade de passar por essa crise do coronavírus, o tempo que está demorando não está fora do controle de Deus. Não está na impossibilidade, na impotência de Deus de responder às nossas orações, ou na ineficiência das nossas orações, das orações dos crentes. Tudo está no controle de Deus, o tempo certo de Deus para nos fazer melhores. Inclusive essas brigas inúteis de políticos, de aproveitadores da fé do povo, de pastores que se insurgem para ser o salvador da pátria, outros especialistas que estão querendo cada vez saber mais que o outro, trazer uma notícia nova e polêmica. Tudo isso está contado no tempo de Deus para nos fazer sair melhor do que entramos. Deus está nos preparando para o depois. Que crente nós seremos depois dessa travessia? Vamos celebrar isso e contar para as próximas gerações o que foi o coronavírus e como Deus nos poupou e como nós nos tornamos diferentes depois dessa pandemia. Memorial serve para isso. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia, que é um memorial que já faz séculos que repetimos e relembramos para nunca esquecer que Deus interviu na história e garantiu a nossa salvação através do sacrifício de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor.
vamos passar para o momento da ceia do Senhor, que, como nós vimos na meditação de hoje, Deus estabeleceu alguns memoriais para que a gente nunca se esqueça da sua intervenção na humanidade. Já pensamos na meditação sobre como ele interveio na travessia do Jordão e pediu que guardasse pedras como memoriais. E agora nós vamos celebrar a intervenção de Deus na história, mandando o seu Filho para morrer em nosso lugar, derramando o seu precioso sangue, entregando o seu corpo que nunca conheceu o pecado e Deus o fez pecado por nós. Então é com muita solenidade que a gente participa desses elementos que representam o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Como é nosso costume, o nosso pensamento, a nossa doutrina, esta ceia é um memorial. Ela não confere graça. Você que está tomando a sua ceia aí na sua casa, você está participando da comunhão dos santos e se lembrando todos no mesmo tempo do sacrifício de Cristo por nós. É isso que nós vamos fazer agora. Eu quero convidar a Sandra para que venha orar pelo pão que representa o corpo de Cristo, uma vez que Cristo, quando estava ministrando a sua última ceia, ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Então vamos agradecer esse corpo que é dado em nosso lugar. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Porque o Senhor é o Deus conosco. E apesar de estarmos isolados, não estamos sozinhos. Porque o Senhor está conosco e nós te louvamos e te agradecemos por isso. Eu acho que nunca nós sentimos tanta falta da comunhão com os irmãos. E nós sabemos, como a tua palavra diz, que todas as coisas cooperam para o nosso bem e nós acreditamos que esse é um dos pontos que será marcante na nossa vida. A comunhão, a necessidade, a saudade que nós temos dos irmãos, a vontade que nós temos de estar juntos novamente, Senhor. E nós queremos, Senhor, te agradecer, porque nós somos uma igreja. Nós estamos espalhados agora por várias cidades, por vários lugares, lugares totalmente diferentes uns dos outros, mas nós estamos unidos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, e nós somos a igreja. Nós te louvamos por isso, porque é uma coisa sobrenatural, mas mesmo estando separados, nós estamos unidos, Pai, em comunhão com o Senhor, porque todos somos um no Senhor. Muito obrigada. E quero te agradecer nesse momento por esse pão que representa o corpo do teu Filho moído ali na cruz por nós. Por esse pão, Senhor, que representa aquele corpo que foi entregue para a salvação dos nossos pecados. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque o Senhor nos concedeu essa salvação através do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E, Senhor, que logo possamos estar juntos, adorando e glorificando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O texto diz que o Senhor, depois de dar graças, partiu e deu aos seus discípulos e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Você aí na sua casa, você que está com o seu pão, com a sua bolacha, com o seu pão sírio, pão sem fermento, aquilo que você escolheu para representar o corpo de Cristo, dê agora a quem está do seu lado e partilhe também dessa comunhão e participe do pão que representa o corpo sem pecado do nosso Senhor.
A instrução de Jesus, na sua última ceia, continua dizendo que depois de ter enceado, ele tomou o cálice e da mesma forma deu graças, deu aos seus discípulos e disse: isto é um novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Nós vamos dar graças pelo cálice que representa esse sangue precioso. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque foi por causa do teu precioso sangue que os nossos pecados foram todos pagos na cruz. Quando olhamos para a cruz, percebemos que sentença estaria sobre nós, mas o Senhor removeu a acusação que estava contra nós e a cravou na cruz. E quando nós participamos desse cálice, nós queremos lembrar que nós confiamos no teu sangue. Nós sabemos que o teu sangue nos purifica de todo pecado. Que se confessarmos os nossos pecados, não há pecado que não possa ser justificado e perdoado por causa do poder que há no teu sangue. Então, Pai, quando vamos agora participar deste cálice, que essa mesma alegria, esta mesma gratidão, este mesmo sentimento se abrigue no nosso coração e que o sabor deste suco de uva possa trazer à nossa memória tudo o que o Senhor fez por nós. Participemos todos em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos acostumados toda a ceia presentear algumas famílias com o pão da ceia para que eles se lembrem do carinho da igreja durante a semana. É uma forma simples que a gente tem de materializar o amor que a gente tem pelas famílias. E nós temos feito isso, todas as ceias, 3 famílias, mas elas hoje não estão perto de nós para que a gente possa entregar os pães. Mas isso não impede que a gente entregue os pães. Porque o que nos une é muito maior do que a distância física. E nós queremos que o nosso carinho chegue a essas pessoas, que eles possam experimentar a amizade, o amor da igreja por eles. Nós escolhemos 3 famílias. 3 famílias que passaram muita dificuldade essa semana e que precisam do nosso carinho mais do que nunca. O Roberto, a Miriam, mãe do Tiago, Físio, eles estiveram muito mal, né, com todos os sintomas de coronavírus, mas muito mal mesmo. Eu mal conseguia falar com a Miriam por telefone. O Roberto já está bem melhor e a Miriam, se Deus quiser, logo também estará bem. Então, Miriam, você e o Roberto, que estão nos assistindo agora, vão receber o pão da ceia. Tem um jovem que vai te entregar esse pão da ceia agora. Um casal que estará levando, sendo porta-voz do amor da igreja para você. Tá bom? Receba com carinho e se sinta homenageada nesse dia. Graça e paz, igreja, tudo bem? A gente está aqui para entregar o pão do Roberto, da Miri e do Tiago. E a gente ora para que Deus abençoe muito a vida de vocês. Olá, tudo bom? A gente vem aqui agradecer o pão, muito obrigado pelo carinho, pela lembrança, pelo cuidado e desejamos a todos uma ótima saúde, uma ótima semana, uma ótima estadia e que todo mundo fique com saúde se Deus quiser. A gente agradece as orações, graças a Deus eles já estão melhores e fique cada um na paz, tá bom? Grande abraço! Outra família, outro casal também tiveram uma grande perda essa semana, que é o pastor Sérgio e a Ieda, né? A cunhada do Sérgio acabou falecendo. O Sérgio correu muito durante a semana,
mas isso não impediu dele atender também pessoas na mesma situação na igreja. Então nós queremos homenagear o pastor Sérgio e a Ieda com o pão da ceia, demonstrando também o nosso carinho. E nesse momento, pastor, a Raquel vai estar te entregando o pão da ceia para se lembrar de nós durante esse tempo que vem pela frente. Oi pessoal, tô aqui na frente aqui da casa do pastor Sérgio. Vim entregar o pão aqui, vamos ver como é que eles vão reagir. Oi pessoal, vim aqui entregar pro pastor Sérgio e pra Ieda aqui o pão da ceia, ó. Gente, muito obrigada. A diaconisa Raquel veio trazer aqui o pão. Lindo. Muito obrigado, muito grato. Tem um sobrinho aqui atormentando aqui atrás, querendo aparecer aqui. Legal, legal. Muito obrigada. Deus abençoe a família Obrigado, de vocês. viu, Raquel? Amém. Que Deus abençoe Momento, todos viu? vocês aí. Amém. É um privilégio receber das suas mãos. Tchau, tchau, gente. E a última família é o Márcio e a Bia e a Bia Laura, que também tiveram a perda da vovó essa semana. E oramos juntos, lutamos juntos, mas a vontade de Deus prevaleceu dessa forma. Mas a Bia Bueno, Márcio e Bia, estará levando para você, está entregando agora o pão da ceia para você se lembrar da nossa igreja. Graça e paz, igreja, tudo bem? Eu vim entregar o pão para a Bia e para o Márcio Kawamoto e a filha Bia Laura. E esse pão é para dizer que a igreja ama muito vocês e que está orando pela família. Gente, eu agradeço de coração por vocês terem dado pra gente o pão nesse momento tão difícil. E eu agradeço mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês e obrigada pelas orações. De coração, muito obrigada. Fala alguma coisa, mãe. Ai, obrigada. Que Deus abençoe a Igreja Batista de Vila Jardim. Nós amamos o Deus que nós servimos e os irmãos. Muito obrigada por tudo. Nossa. Que Deus te abençoe grandemente. Márcio, que Deus te abençoe grandemente. Sérgio e Ieda, Roberto, Miriam, Tiago. Que Deus guarde vocês e proteja, para depois que a gente passar desse Jordão, a gente se encontra do outro lado, felizes e transformados pelo poder do Senhor. Vamos juntos cantar o dia da vitória, quando estaremos junto ao nosso Senhor, aí sim, sem dor, sem lágrimas, sem tristeza no nosso coração, mas juntos daquele a quem esperamos. Cante ao Senhor.
Obrigada, Senhor. Irmãos, para encerrar o nosso culto, eu fico feliz com você que nos acompanhou até agora e pedimos mesmo em nome do Senhor que esse culto tenha feito diferença na sua vida. Que a mensagem do Senhor possa te acalentar nesse momento, sabendo que essa demora é o tempo de Deus para nos preparar para além do Jordão. Curve a sua cabeça, onde você está, curve a sua cabeça. Se você tiver com um familiar do lado, chegue mais perto e nós vamos impetrar a bênção do Senhor que foi dada ao povo hebreu que estava disperso, os cristãos hebreus que estavam dispersos. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, a qual seja a glória para todos sempre. Amém. Boa semana na paz do Senhor.